Então vamos iniciar. Bem-vindo a todos, legal encontrar vocês aqui. Infelizmente nesse momento, né? Mas assim como todos aí, ou a maioria, estamos também em confinamento, em casa, e a gente não tem como, né? A gente fica vendo tanta notícia, então a gente pensa um pouco em contribuir também, em pensar, em dar informações positivas e como a gente deve agir a partir, depois de tudo isso passar. A gente está vivendo um momento de pandemia, uma crise sem precedentes, e a gente fica pensando como vai ser depois que tudo isso passar, como é que principalmente o setor de turismo especificamente, né, vai retomar essas atividades. Bom, eu sou Odete Freitas, sou paraense, amazônida, mãe de 2 meninos e um cachorro, e com formação em turismo pela Universidade Federal do Pará, em 2003. Atuo na área de consultoria, tenho uma empresa de consultoria, Proceima Consultoria. E nesses anos, né, desde o início, após a minha formação, tive o privilégio de atuar como consultora pelo estado do Pará, tendo a oportunidade de conhecer mais de 100 cidades, das 144 cidades, né, do estado. E isso fez com que eu também criasse o blog Pela Amazônia, que é uma forma de apresentar as belezas, as curiosidades, a cultura do estado para o Brasil, para o mundo e até para os próprios paraenses, que muitos não conhecem, né, a diversidade que é o estado do Pará e as curiosidades da região amazônica. Então, o blog Pela Amazônia aqui que está sendo transmitido foi criado a partir dessa oportunidade de conhecer a diversidade da região. Bom, com relação ao que a gente trouxe, quis trazer para vocês aqui para a gente debater, para a gente conversar a respeito do que né, como pode ser esse turismo após essa crise, que a gente não sabe nem quando, né, vai acontecer de fato. Algumas cidades pode ser que seja em breve, em outras pode ser que demore mais. Na verdade, a gente não sabe, a gente está bem no meio dessa pandemia que está trazendo tanta tristeza e tanto transtorno para todo mundo. Bom, sobre esse momento, eu trouxe alguns dados. Só lembrando que quem quiser fazer comentário, quem quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, tá? Sobre esse momento, eu trouxe alguns dados que eu pesquisei e, infelizmente, não são dados bons para o setor, né? Não são dados muito positivos. Então, a ONU, por exemplo, prevê que o turismo ele tem um retrocesso de cerca de 30% a nível mundial e que essa atividade ela tenha um retorno à normalidade no prazo de 5 a 7 anos. Né? Então, esse turismo que estava crescendo, sobretudo aqui no Brasil também estava crescendo, infelizmente vai ter um retrocesso e que, infelizmente, a previsão é que a normalidade venha daqui a 5 a 7 anos. E o que a gente vai fazer até lá, né? Para que a gente diminua esses prejuízos, diminua esse impacto. E o Conselho Mundial de Viagens e Turismo também estima que o setor, a nível mundial, tem uma perda de mais de US$ 1 trilhão. Isso a gente já tem observado, se a gente olhar para o setor local da nossa cidade, da nossa região, a gente já observa o quanto já está impactando. Hotéis, restaurantes, agências, as próprias companhias aéreas, todas obtendo um impacto muito grande. Se a gente for olhar para o pequenas empresas do setor, a gente está vendo o quanto que isso está sendo impactado. E as demissões que podem chegar à casa dos 75 milhões de pessoas a nível mundial.
E mais uma vez, se a gente for observar o que está acontecendo hoje no nosso local, a gente vai ver o quanto de pessoas já foram demitidas e estão desempregadas. Se a gente for observar para os restaurantes, para os hotéis, quantas pessoas já foram demitidas, as agências de turismo, os próprios guias de turismo que estão sem trabalho no momento. Outro dado aqui que aponta da Associação de Hotéis, aponta que 80% dos hotéis no momento estão fechados. Então, é um impacto muito grande causado na economia, causado no setor, e não só no nosso Brasil, mas em todo o mundo. A gente tem acompanhado as notícias, como está acontecendo em outros países. A maioria ainda não está acontecendo. Na verdade, muitos hotéis hoje ainda estão servindo de apenas para hospedar os profissionais de saúde, os profissionais que estão realmente na linha de frente e precisam de um isolamento da família para não levar a doença até a sua casa. Então, de fato, desses 80%, os 20% que estão ainda atuando, a maioria deles é nesse sentido. E para que a gente pense como retomar tudo isso, né, a gente vai precisar realmente de uma reinvenção. A gente sempre fala aqui, nada será como antes, né? A gente tem observado, em nenhum setor será como antes. E realmente eu espero que nada, não seja realmente como antes, que a gente possa realmente pensar mais naquilo que é mais importante, naquilo que mais a gente tenha prazer em fazer, e que essas reinvenções sejam para melhor, né? Tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal, que a gente realmente valorize aquilo que mais realmente a gente gosta de fazer, não percamos o nosso tempo com aquilo que não nos traz felicidade. Eu trouxe alguns dados aqui de um estudo do Sebrae que aponta alguns comportamentos, né, dos viajantes para essa retomada do turismo, como deve acontecer. Então, por exemplo, na escolha do destino, esses viajantes, esses clientes, eles vão primeiro verificar se esse destino ele está com um controle dessa doença, se ele está realmente mais habilitado em estar recebendo pessoas. Inclusive, as próprias companhias aéreas elas só vão retornar às suas atividades, né, em massa para as cidades que realmente estiverem mais controladas da doença. E enquanto não tiver vacina, infelizmente, deverá ser dessa forma. Então, o viajante, quando ele quiser escolher um destino, ele vai optar, primeiro, em verificar esse controle da saúde, verificar como é que está o nível da doença no local. E por isso a gente verifica que pode ser, primeiro, inicialmente, um turismo local, um turismo de final de semana, de viagens rápidas, até mesmo para curtir a família, ficar mais próximo, né? Sair um pouco de casa. Então, inicialmente serão esse tipo de viagem. Verificar a segurança do destino, a segurança do atrativo que ele vai visitar, seja ele local ou não. E possivelmente essas viagens mais rápidas, né? Sem aglomerações, e isso realmente o turismo de massa não vai acontecer nesse primeiro momento. Então, esses destinos de turismo de massa, eles devem se reinventar com produtos locais, cidades que tenham a natureza como aliada, trabalhar o turismo de natureza, ecoturismo, turismo familiar, enfim, atrativos e destinos que trabalhem mais sem aglomeração, com baixo, mais intimista, né? Vamos dizer assim. E uma outra perspectiva aí é que o turismo de negócio ele deve dar uma reduzida significativa, né? Então as empresas, além de falta de realmente de recursos, né? Muitas vão estar retornando aí das atividades com pouco recurso. Então esse turismo de negócio ele deve reduzir e ser substituído pelas chamadas
videochamadas, as reuniões devem acontecer por teleconferência. Esse será um setor também bastante impactado. Então, turismo de negócio ainda será um setor mais ainda com demora, né? Pelo menos nesse início aí. E aí uma sugestão, as agências de viagem, as operadoras locais, investir, e até o próprio governo, né? Valorizar, estimular o que está aqui mais perto da gente, o que é nosso, estimular o turismo local, estimular a visita aos atrativos locais, seja eles de natureza, culturais, gastronômicos. Enfim, isso o governo vai ter um papel muito importante. E as empresas, as agências e o receptivo local, eles deverão olhar para o que tem de melhor no seu local, valorizar o que realmente tem ali de melhor e reorganizar esses produtos. Vai ter que se fazer um reordenamento desses produtos nas prateleiras das agências. Então, buscar olhar o que pode ser trabalhado com baixo custo e reinvenção. Buscar atrair esses clientes, esse cliente local, visto que a tendência realmente será as viagens, inicialmente serão as viagens locais. Um outro ponto é a confiança na empresa. Então, o cliente ele vai buscar essa confiança na empresa. Se a empresa ela está trabalhando todos os protocolos de higiene, todos os protocolos da saúde, né, e comunicar, não só estar trabalhando, mas comunicar isso para o cliente. Precisa estar trabalhando essa informação. Eu vou reabrir as portas e eu vou informar para o cliente que eu estou trabalhando algum protocolo de saúde, higiene, que dê segurança para esse cliente entrar, seja no meu restaurante, seja no meu hotel, na minha agência, enfim. Dar essa segurança para o cliente que ele vai estar buscando um produto de qualidade e com segurança. Mesmo nesse período de pandemia, muitas empresas com as suas portas fechadas, os empresários em casa, mas é importante manter esse relacionamento com o cliente, manter a comunicação da empresa com o cliente, seja através das redes sociais, seja através do próprio WhatsApp, mas informar o que a empresa está fazendo nesse momento. Não estou simplesmente de portas fechadas, mas eu já estou pensando aqui como vai se dar esse retorno, o que a empresa, em prol dos próprios colaboradores, está fazendo, em prol da própria comunidade. Enfim, manter esse relacionamento é importante e ele causa empatia no cliente. Então, se a empresa simplesmente sumir das redes sociais, sumir desse relacionamento, o cliente ele não saberá, né, e perderá essa oportunidade de causar a empatia no cliente. Que hoje, 76% dos clientes, eles avaliam qual é as ações que a empresa está trabalhando, e isso pode causar uma empatia a ele à compra. Estão me ouvindo direitinho aí? Tudo certo? Qualquer coisa pode colocar seu comentário, fazer a pergunta. Entrando especificamente no setor de alimentos e bebidas, os restaurantes, de lanchonetes, a gente trouxe aqui algumas sugestões, e como deve dar, apesar de hoje ainda não ter nada determinado pelos órgãos de governo, um protocolo a seguir, nem em nível de Brasil, nem em nível de outros países, ainda não foi determinado, né, como será esse retorno. Mas observando algumas ações, tanto
do que está acontecendo hoje no Brasil, quanto está acontecendo já em alguns países que já estão abrindo as suas portas, a gente observa que nos restaurantes, por exemplo, tanto no restaurante quanto no hotel, qualquer outro empreendimento, o atendimento será limitado, e até, no mínimo, 50%. Então, no caso dos restaurantes, haverá essa limitação de atendimento, presencial, no caso, né? Os clientes eles vão precisar reservar a mesa com antecedência, deverá disponibilizar um canal para reservas de mesas, para que eles se preparem. Na chegada desse cliente ao restaurante, a empresa ela deve disponibilizar a desinfecção das mãos, né, e medição de temperatura. Então, o investimento no aparelho para verificação de temperatura ele deve acontecer e deve ser rotineiro, né, esse protocolo. Manter a distância de segurança das mesas. Então, quando for organizar o salão, já pensar nessa distância de pelo menos 1,5 m, 2 metros de distância de uma mesa a outra. E, no caso dos cardápios, se possível, disponibilizar um tablet para que seja solicitado o menu. Essas são algumas recomendações que a gente observa, né, que deverão já serem adotadas a partir desse retorno das atividades. Com relação aos colaboradores desse setor, o teste de Covid ou de imunização, que essa pessoa já teve a doença, embora a gente ainda não tenha certeza ou não tenha essa informação de que quem teve não vai ter mais, mas informar que já teve, para que seja observado, tenha uma observação para aqueles que ainda não tiveram a doença, né? Então, serem testados sempre que possível. O uso da máscara, ela vai se tornar diária, vai fazer parte do uniforme, vai fazer parte como um EPI, né? um equipamento de segurança, então ele será contínuo. E a desinfecção das mesas, né? Manter todo o local realmente higienizado conforme os protocolos de segurança da Anvisa, no caso aqui no Brasil. No caso da hotelaria, esse número de atendimento também será limitado, pelo menos 50% da ocupação ela será reduzida. Haverá um revezamento de apartamento, pelo menos por 72 horas. Então, o hóspede saiu, esse apartamento só será ocupado novamente no prazo de 72 horas para que haja essa desinfecção, essa higiene e dar uma maior segurança para o próximo cliente. A desinfecção de mãos no check-in, a verificação de temperatura também, isso tudo vai passar a ser um protocolo diário no atendimento desse cliente. Uma outra forma também, no momento do check-in, ainda antes desse cliente chegar, ainda na reserva, se ele puder informar esse atestado, né, de que ele já está imune ou que já teve a doença, esse atestado fazer um upload desse documento na reserva, também será uma forma já de reservar determinados números de apartamentos para quem já teve a doença e outros para quem ainda não foram testados, né, pelo Covid. Isso tudo dará mais segurança tanto para o hóspede quanto para os próprios colaboradores. A sinalização das áreas comuns, esse hóspede ele será orientado a evitar a aglomeração dentro do próprio hotel. O hotel ele deverá fazer uma sinalização, né, de manter esse distanciamento, o próprio reordenamento dos móveis, da decoração, de modo que seja evitada essa aglomeração pelo cliente. Inclusive no café da manhã, enfim, nos locais em que ele mais vai estar ocupando dentro do hotel.
A empresa, o hotel, a pousada deverá manter um rígido controle de higiene e segurança alimentar para a preparação também do café da manhã, né? Então, os profissionais da área de preparação da cozinha, de preparação do café da manhã, também deverão ser treinados para essa nova orientação da Anvisa na segurança alimentar. Inclusive, o café da manhã, ele será preferencialmente à la carte ou servido pelo serviço de room service, né, que será no próprio quarto, para que justamente não tenha essa aglomeração ali na mesa do buffet, esse contato mais próximo dos clientes ali, né, dos hóspedes. Também para os colaboradores desse setor, o teste frequente, né, sempre que possível, o teste de Covid. O uso da máscara, como eu falei, ele será um equipamento de proteção individual e será contínuo. E o treinamento do rígido controle de higiene dos apartamentos, das áreas comuns. Então, a empresa ela deverá se preocupar em fazer todo esse trabalho também com os colaboradores. Bom, passando para a área do marketing, mais do que nunca, seja ele no setor de turismo ou no varejo, ou enfim, qualquer setor, as empresas elas terão que se reinventar. Ou realmente agora será ponto .com ou será ponto fora, né? Se ela realmente não estiver na rede, na internet, ela não será vista, ela não será ampliado o número de clientes, porque a gente observou aí o quanto que as empresas hoje dependem da internet, o quanto que nós profissionais, se a gente mesmo não se reinventar nesse sentido, a gente vai realmente ficar fora do mercado. Então as empresas elas vão precisar fazer um reposicionamento da sua marca, pensar nesse cliente que está, por exemplo, se eu vou trabalhar o turismo local, qual é o nicho de cliente nesse perfil próximo da minha empresa, próximo do meu destino. Então eu vou ter que pensar em buscar atingir, quais são as ferramentas que eu vou buscar atingir, onde ele se encontra, né? E hoje todo mundo está na internet, então a gente tem que buscar atingir esses grupos, esses nichos que a gente vai precisar refazer para esse reordenamento de perfil de mercado. Então, esse reposicionamento da marca será muito importante e conjuntamente com o marketing digital. Fazer parcerias com os influencers, sejam eles os pequenos, mas que sejam aqueles que realmente vá dar um retorno junto ao seu público. Não adianta você trabalhar com um influencer renomado, que tem milhões de seguidores, mas que não conversa com o seu público. Então, será uma oportunidade de você buscar e valorizar aqueles que estão em contato mais próximo com o seu perfil de mercado. Então, esse influencer mais local mesmo, ele poderá ser um grande parceiro. Ampliar os canais de relacionamento com o cliente, trabalhar as redes sociais. Infelizmente, muitas empresas ainda não têm o seu perfil no Instagram, né? E hoje o Instagram ele é uma das redes sociais mais trabalhadas e onde você pode estar trabalhando esse relacionamento com o cliente. Então, você precisa estar nas redes sociais, precisa manter esse relacionamento com o cliente onde ele está, né? Porque se você não estiver ali, realmente você não será visto. E você precisa propagar o que você está fazendo, sejam as suas promoções, sejam as ações que você está trabalhando de retorno, quais são os produtos que você está inovando. Enfim, você precisa estar em contato com esse cliente e onde ele realmente está, porque nas redes sociais hoje todo mundo está lá. Alguma pergunta, gente? Fiquem à vontade. Tá?
O momento de inovação, a gente pensar o que a gente pode estar trabalhando de inovação. E quando a gente fala de inovação, não quer dizer que a gente vai trabalhar a parte de tecnologia, também, mas não necessariamente isso. Então a gente tem que pensar o que a gente pode estar trabalhando para reduzir o custo e trazer benefícios para o nosso cliente. Então o que a gente pode estar pensando no local, com os colaboradores, enfim, essa reinvenção ela deve ser trabalhada, deve ser buscada, chamar os seus colaboradores, vamos pensar junto, vamos fazer uma chuva de ideias, o que a gente pode estar trabalhando aqui para sobreviver, né, gente? Nesse momento é sobreviver mesmo no mercado, porque é muito difícil, esse retorno aí será muito difícil. Então, essas são apenas algumas dicas que eu quis trazer aqui com vocês. Fiquem à vontade, se alguém quiser fazer algum comentário. Espero ter contribuído. Quem sabe numa outra oportunidade trazer mais coisas, o que vocês quiserem aí podem colocar, que a gente pode estar trazendo em outro momento mais informações. Mas no geral, para esse setor da hotelaria, restaurantes enfim, no geral aí do turismo, essas são algumas perspectivas aí que a gente apresenta como será depois que esse momento passar, seja daqui a um mês, seja daqui mais adiante, ok? Obrigada, gente. Se alguém quiser fazer algum comentário, estou aqui à disposição. Ok? Então, eu tenho só agradecer a vocês, agradecer a presença. Qualquer coisa pode mandar um direct. Eu terei o maior prazer em contribuir com alguma coisa. Ok? Obrigada, gente. Bom dia. Fiquem com Deus e que todos fiquem bem. Tchau.